Abra sua Bíblia, amado, em Juízes, capítulo 15. Juízes, capítulo 15. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar e disse: por certo pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que dei ao teu companheiro. Porém não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizeram algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. E tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e ao seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam contra Judá, e estenderam-se por Leí. E perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subiste contra nós? E responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar e para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmo não me acometereis. Eles lhes disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém de maneira alguma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. E tendo ele acabado de falar, lançou mão da queixada, e chamou-se aquele lugar Remate-Leí, e sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água, e tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré até os dias de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Amados, nesse tempo dos juízes, não havia alguém que reinasse sobre o povo ou que liderasse, como liderou Moisés, como liderou Josué. A Bíblia diz que cada um fazia aquilo que lhe parecia certo, e o povo nesse período era um povo que não conhecia ou não se dedicava sempre a buscar o Senhor. Quando nós lemos no início do livro de Juízes, nós vemos ali que havia uma geração que cresceu, que se levantou, que não conheceu as obras que o Senhor havia feito pelo seu povo, e era um tempo de muitas oscilações no meio do povo. Enquanto o povo era assolado por nações vizinhas, povos ao redor,
De certo em tempo, o povo então se lembrava do Senhor, clamava ao Senhor, e o Senhor levantava juízes no meio do povo, para que trouxesse novamente uma lembrança, uma palavra de salvação, de libertação, e nesse tempo que o povo tinha um juiz, que o povo tinha alguém que liderasse espiritualmente a nação, nesse período então o povo buscava ao Senhor. E Sansão era um juiz. Sansão, ele nasceu por uma palavra de Deus aos seus pais, sua mãe não podia conceber e houve um mover de Deus ali, um homem que foi usado por Deus nesse período, em alguns momentos, e nós poderíamos aqui até apontar algumas falhas no seu caráter, na sua vida, mas de fato é que naquele tempo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele e se manifestava na sua vida com grande força. E nesse período aonde Sansão ele está exercendo o seu ministério, era um tempo onde os filisteus estavam assolando os filhos de Israel. Os filisteus são daquelas 7 nações, daqueles 7 povos que Deus havia dito para que Moisés e Josué conquistassem. E este povo, assim como os outros povos, também falam de uma força espiritual, de demônios que atormentam, que se levantam contra o povo de Deus. E a maneira como eles se manifestavam, a maneira como eles se levantavam contra os seus inimigos, era na base da intimidação, para provocar medo. Você se lembra quando Davi, ele chega ali diante do exército de Israel, que está diante dos filisteus e diante de Golias? O que a Bíblia diz? Diz que 40 dias Golias, um homem de mais ou menos 2,40 m, 2,50 m, vinha diante do povo e amedrontava, intimidava o exército de Israel, clamando por apenas um homem que tivesse a condição de enfrentá-lo. Os filisteus tinham essa característica, eles dominavam os seus inimigos, não tanto pelo seu potencial bélico, que eles o tinham, mas principalmente pela intimidação, pela pressão psicológica, pelo medo que eles impregnavam nos seus inimigos. Então eles se postavam com armaduras, com exércitos grandes, muitas pessoas, armas, um domínio da técnica de trabalhar com ferramentas para se fazer armas através dos ferreiros, e eles então assolavam e amedrontavam as nações. E através do medo, eles iam minimizando todo o potencial de resposta, de resistência e de combate daqueles povos, dos seus inimigos e também da nação de Israel. Por que eu digo isso, amados? Porque muitas pessoas, ainda nos dias de hoje, elas são dominadas por um espírito de medo. Elas são intimidadas por circunstâncias da vida. Elas são colocadas aonde o seu potencial de resposta, a sua movimentação vai sendo diminuída, aonde enfrentam uma situação nova, adversa. Há pessoas que têm medo de uma entrevista de emprego, pessoas que têm medo de entrar num relacionamento, pessoas que têm medo de entrar num novo negócio, de empreender, de sair da sua zona de conforto. Por quê? Porque há um espírito de medo na sociedade. Nós vemos isso quando saímos às ruas. As pessoas andam no centro, nas ruas da cidade, com medo da violência, com medo do assalto, com medo do assédio, com medo de toda sorte de mazelas, e esse espírito de medo é o mesmo espírito que estava atuando sobre os filhos de Israel no período de Sansão. Tanto que quando os próprios israelitas vão até Sansão, eles dizem assim: tu não sabia que são esses homens que nos dominam? Sansão, tu é louco? Tu vai se levantar contra o povo que domina sobre nós? E por que dominavam sobre eles? Porque além de imprimir medo, os filisteus, esses espíritos malignos, eles também têm um alvo. Eles vão lá e tiram toda a capacidade de inovação do povo. A Bíblia diz que os filisteus sequestraram todos os ferreiros de Israel. Não havia quem desenvolvesse tecnologia, não havia quem preparasse espada, não havia quem preparasse armas. Então, amados, esse é um contexto deste período. Um tempo difícil, um tempo de dominação, um tempo de subjugados, onde os filhos de Israel estavam completamente apavorados. E Deus levanta Sansão para esse tempo. E nesse texto aqui de Juízes capítulo 15, Sansão ele vai até a terra dos filisteus
para visitar a sua esposa. Nos capítulos anteriores, ele casa com uma mulher de lá. Estrategicamente, por alguma razão, ele se casa com uma filisteia, e ali nesse tempo ele vai visitar a sua esposa, e para sua surpresa, quando ele chega lá, o seu sogro diz assim: "Pai, eu achei que tu não voltava mais, eu dei a tua esposa para outro. Mas não te preocupe, eu tenho uma solução. Eu tenho a irmã mais nova dela." Mas nesse momento, Sansão se levanta com grande ira, com grande força. E então o que ele faz? Ele pega, vai caçar raposas, ele provoca uma situação, ele entra em combate, agora ele se levanta para se vingar do seu sogro especificamente. Agora o que ele faz? Ele atinge toda a nação dos filisteus. Sansão já era conhecido nesse tempo, Sansão já tinha entrado em combate outras vezes. Os filisteus sabiam que quando o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, ninguém segurava, porque vinha com força, vinha com violência, vinha com grande guerra. Então ele provoca uma situação, ele provoca um embate, ele provoca uma guerra, e a Bíblia diz que houve uma grande carnificina. Nesse momento, amados, que Sansão tem essa vitória, o que ele faz? Ele empreende não apenas algo que Deus havia colocado sobre ele, uma força espiritual, uma unção de Deus na vida dele, mas ele também envolve toda a sua vida nesse combate. A Bíblia diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. Nós estamos numa guerra espiritual. Hoje os filisteus não são físicos, eles são espirituais. E nessa batalha, amados, nós precisamos estar atentos tanto espiritualmente, como emocionalmente, como fisicamente. Nós não podemos imaginar que dentro desse contexto de guerra, nós não seremos afetados se não estivermos atentos. Então Sansão, ele entra numa guerra, não apenas com o seu entendimento espiritual, não apenas com o seu conhecimento de Deus, não apenas com a sua teologia, mas ele entra numa batalha com toda a sua capacidade espiritual, porque havia uma unção do Espírito sobre ele, mas ele entra também com toda a sua capacidade emocional e com a sua capacidade física. Você entende isso? E o que acontece, amados? Todo enfrentamento espiritual, toda a batalha espiritual, toda a nossa vida diante da sociedade, diante de Deus, tem implicações espirituais, emocionais e físicas. As doenças psicossomáticas, por exemplo, são enfermidades que se manifestam no nosso corpo por questões da alma não resolvidas. E por que essas questões da alma muitas vezes não estão resolvidas? Porque espiritualmente nós estamos ainda aquém daquilo que Deus tem para nós. Então toda a nossa vida física manifesta aquilo que nós estamos vivendo espiritualmente e emocionalmente. A palavra de Deus diz em Provérbios que a alegria do coração aformoseia o rosto. Então nós precisamos entender esse contexto, não apenas numa batalha física, não apenas numa batalha de guerra, mas um contexto espiritual, aonde esta guerra espiritual vai trazer sobre nós implicações que são físicas. E muitas pessoas estão cansadas, muitas pessoas estão estressadas, muitas pessoas estão no limite das suas forças, não em função do seu trabalho, não em função da correria do dia a dia, não em função de que não chegou às férias ainda, mas em função desta batalha espiritual. Porque nós estamos numa guerra, amados, e no mundo espiritual não tem muro, não tem um meio termo. Ou nós vamos servir ao Senhor, ou nós vamos servir aos demônios. Ou nós vamos estar lutando pela causa do Senhor, ou nós vamos estar sendo presos, amarrados, subjugados, escravizados por Satanás. Então, amados, nesse tempo aqui onde Sansão, ele entra nessa guerra, vem sobre a sua vida um cansaço sobrenatural. Tanto que depois desse primeiro momento de guerra, ele vai para dentro de uma caverna. E olha o trabalho que dá, amados, pegar raposa. É difícil caçar raposa, a gente vê aí documentários e documentários de caçadores de que vão lá. Não é fácil. E ele pegou uma quantidade absurda, 300 raposas. Se pegar uma já é difícil, Cadu. 300.
E a Bíblia não fala aqui de uma dimensão de tempo. Quanto tempo ele foi atrás dessas raposas? Ele planejou, ele arquitetou, ele teve um entendimento, uma ideia, ele viu por onde, ele pensou, não, a raposa corre rápido, eu vou pegar, amarrar cauda com cauda, vou botar fogo no meio, vou largar no meio da plantação, pum. Quanto tempo levou? Quanta energia ele gastou? Então ele está dentro da caverna, e lá de dentro, os filisteus agora se acampam contra o povo. Amados, o inimigo sempre vai se levantar contra aqueles nos quais ele sabe que pode encontrar um ponto de apoio para dominar. Eles sabiam que se fossem atrás de Sansão, Sansão iria se levantar na força do Senhor e ia entrar em guerra imediatamente. Então o que eles fazem? Vamos atrás do povo. Vamos atrás daqueles que estão mais expostos. Vamos atrás daqueles que estão mais fracos. Sabe o que eu entendo aqui, amados? Muitas vezes nós estamos aqui na igreja, mas temos familiares, temos amigos, temos conhecidos que não têm conhecimento do Senhor. E quando nós entramos numa batalha, através do Senhor, que é nosso, é aquele que está sobre nós, no qual nós somos mais do que vencedores, o inimigo sempre vai tentar uma retaliação contra aqueles que são mais fracos. Então nós precisamos sempre guardar a nossa casa, guardar a nossa família, guardar os nossos amigos, sempre que nós temos um embate. E nesse tempo aqui, quando os filisteus estão à volta dos filhos de Israel, é que eles vão até Sansão. Sansão, tu tá maluco? Olha o problema que tu nos causou. E a única coisa, amados, que Sansão pediu para aqueles homens: não me matem. Vocês podem até me entregar para o inimigo, mas não me matem. Não sejam vocês. E eles pegam cordas novas. E uma corda nova é difícil de romper. E quando Sansão está sendo entregue, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, no verso 14, de tal maneira se apossou dele, que aquelas cordas novas se tornaram como fios de linho. E ele pegou uma queixada de um jumento e derrotou todos aqueles inimigos. E nesse momento, amados, aonde ele é tomado por uma força sobrenatural do Espírito Santo sobre ele, algo acontece. Não apenas espiritualmente, mas na sua própria vida. Ele, através desta grande vitória, através deste grande livramento que ele traz sobre o povo, vem sobre a sua própria vida um esgotamento. A Bíblia diz que através desta vitória, ele teve grande sede. Amados, muitas vezes nós estamos cansados e esgotados, sem forças, até mesmo para levantar de manhã, para ir para trabalhar, não porque nós não temos um conhecimento de Deus, não porque o Senhor não nos ama, mas pelo contrário, é porque de alguma forma o Senhor tem nos usado para manifestar o seu amor por onde nós andamos. Nós estamos falando do seu amor, estamos falando da sua palavra, e isso é energia empreendida, isso é força que nós colocamos, isso é envolvimento, não só espiritualmente, mas emocionalmente e fisicamente. Então nós precisamos entender bem de onde que vem o nosso cansaço, porque de certa forma o inimigo vai tentar nos cansar, vai tentar nos paralisar, mas de um outro lado, nós muitas vezes cansamos justamente porque o Senhor tem nos usado. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é: de onde que vem o meu cansaço? De onde que vem esse esgotamento? De onde que vem esse estresse? Então eu preciso olhar não apenas para o meu contexto físico, de trabalho, de família, de envolvimento, da correria, mas eu preciso olhar para um contexto principalmente espiritual. Aonde que eu estou andando? Com quem que eu estou lidando? Contra quais espíritos eu estou lidando dia a dia? Porque sempre, amados, diante de uma situação física, existe uma situação que é espiritual. Então este esgotamento, ele vem sobre nós e ele vai tirando a nossa capacidade de raciocínio. Uma pessoa cansada pensa menos. Uma pessoa que está cansada, ela se movimenta mais devagar. Já tentou subir uma montanha cansado? Ali o Morro da Borrússia em Osório. Aquela lombinha, facinho para subir caminhando. O cansaço, amados,
aumenta a distância. E nós estamos numa vida que é tridimensional, ela é espiritual, emocional e física. Então eu preciso entender espiritualmente, primeiro, o que está acontecendo. Opa, Deus tem me usado, eu estou lidando com pessoas que não conhecem Jesus, eu estou falando do amor de Deus e me sinto cansado, alguma coisa tem aí. Não, mas só um pouquinho, eu estou sofrendo um abatimento na minha alma, eu estou com tristeza no coração, eu estou com angústia, eu estou com uma sensação de pânico. Opa, eu preciso entender na palavra o que é isso, espiritualmente o que é isso. Por quê, amados? Porque isso afeta a nossa vida física. Por isso que vem a depressão, por isso que as pessoas param nas suas vidas. E depressão não é o que acontece somente com o ímpio, não, querido. Quando nós olhamos a vida do profeta Elias, um homem que batia no peito assim, segundo a minha palavra, não vai chover, e não choveu. Matou 450 profetas de Baal, 400 profetas de Jezabel, num dia só. E no outro momento estava dentro de uma caverna em depressão, não queria sair para fora. A depressão, ela se estabelece quando nós fisicamente perdemos uma capacidade de reação aos eventos que vêm sobre nós, na nossa alma e no nosso espírito. Quando nós vamos perdendo vitaminas, enzimas, proteínas, fisicamente, por acontecimentos que vêm sobre a nossa alma, por uma intimidação, por uma angústia, por uma tristeza, ou então por uma questão que é espiritual. E eu preciso saber lidar com isso nas 3 áreas. Agora, amados, o que eu encontro aqui? Eu encontro aqui um homem, Sansão, que se levanta diante da sua dificuldade, diante da sua angústia, diante da sua sede, diante do seu esgotamento. E ele não se volta para os seus inimigos. Ele não culpou os filisteus. Ele não culpou os filhos de Israel. A única coisa que ele fez foi levantar os seus olhos e falar com Deus: vem cá, ó Senhor, o que está acontecendo? Então tu me usa para trazer esse grande livramento. O teu Espírito vem sobre mim, eu consigo livrar Israel do medo desses inimigos, e agora eu vou morrer de sede, eu vou ficar aqui à míngua. Amados, nesse momento nós precisamos entender de onde que vem o nosso socorro. O salmista dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem da onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. Nesse momento, amados, não adianta você colocar a culpa na economia, colocar a culpa no governo, colocar a culpa na Dilma, em quem quer que seja. No momento de angústia, num momento de dificuldade, de esgotamento, o que nós precisamos é olhar para o Senhor. Ainda que seja para fazer como Sansão fez, meio que colocar Deus na parede. Vem cá, Deus, que negócio é esse? Isso não é prepotência, amados, isso é conhecimento de quem é o nosso Pai. Só um filho que conhece o Pai tem liberdade de entrar na presença dele e dizer assim: Pai, o que está acontecendo? Que negócio é esse? Eu não estou entendendo. Estou cansado, estou sem força, não consigo pensar, vou morrer de sede. E a Bíblia diz, amados, que o Senhor fendeu a cavidade que estava ali no verso 19, e dela saiu água. E a Bíblia diz que Sansão, tendo bebido, recobrou o alento e reviveu. Eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor tem um lugar de renovo para nós. O Senhor tem um lugar de refrigério para nós. E essa rocha, amados, esta rocha da onde sai água tem um nome. Diz para o teu irmão: Jesus Cristo de Nazaré, da Galileia. E nós precisamos encontrar esse lugar. Muitas vezes nós nos sentimos cansados, mas não sabemos encontrar esse lugar. Nós não fazemos a menor ideia da importância de um lugar espiritual, onde nós podemos recobrar o nosso ânimo, reabastecer as nossas forças. Sabe por quê, querido? Como disse o pastor Jefferson ali, carro sem gasolina não anda. Não adianta acelerar. E nós nos envolvemos em tantas frentes, tantas coisas,
e para cada uma dessas frentes que nós nos envolvemos, nós estamos gastando energia. Não é apenas uma energia que ela é emocional ou espiritual, também é física. Eu estou falando, amados, de um momento onde nós nos encontramos sem forças físicas, sem forças emocionais e sem forças espirituais. Sabe aquele momento que alguém te pergunta a respeito da tua fé e te parece que tu não sabe o que dizer, porque está cansado? E a única coisa que te passa pela cabeça, se o pastor estivesse aqui agora. Então nós precisamos saber, amados, quem nós somos e aonde está o nosso socorro. Amém? Então abre comigo em Salmos 42. Quando você se sente cansado, a quem você recorre? Muitos recorrem ao entretenimento. Outros procuram na medicação, vão tomar remédio. Estou cansado, tomar um remedinho. Sabe, tem gente assim, né? Para tudo tem um remedinho. Está com dor de cabeça? Eu tenho um remedinho aqui que é batata. E algumas vezes é literalmente batata. Bota uma batatinha aqui do ladinho. Eu tô com uma dor de estômago aqui, toma um remedinho que eu tenho aqui, ó. Tá até dentro da bolsa. Não olha, irmã, não olha. Parece que a gente vai se tornando hipocondríaco com o tempo, né? Para tudo tem que ter um. Agora, olha o que a Bíblia diz, amados. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Amados, esse animal, ele é um animal que vive no campo e ele tem um predador natural, ele tem um inimigo. E é carnívoro. O inimigo não quer só matar ele, o inimigo quer consumir a vida dele. Nós temos um inimigo natural, queridos, que não quer só tirar a nossa vida, ele quer consumir a nossa existência. E quando este animal, a corça, se depara com o seu predador natural, parte em disparada, corre, foge, por todos os meios possíveis, mas não corre para qualquer lugar. Ele corre para um lugar que ele possa estar seguro. Ele corre para um lugar onde o inimigo, de alguma forma, possa não encontrá-lo mais. Só que tem um problema, à medida que ele vai correndo, ele vai liberando um odor, um cheiro, que é possível que o seu inimigo alcance pelo cheiro, pelo olfato, pelo odor que ele libera. Então o que a corça faz? A corça procura uma fonte de água, um lugar aonde que dentro dessa água, aquele odor não se exale e o seu inimigo não a encontre. Quando o salmista traz esse exemplo, quando ele faz essa comparação, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, ele está dizendo, tu és o meu único lugar de refúgio, de refrigério, aonde eu posso estar livre dos meus inimigos, aonde eu posso encontrar um alento para a minha vida. Mas nós precisamos ter esse entendimento, que é o único lugar que nós vamos conseguir vencer as dificuldades, vencer o estresse, vencer o cansaço, vencer o esgotamento, é quando nós estamos com o nosso coração, com a nossa vida no Senhor. Ele é o lugar. E no versículo 2 ele diz assim, a minha alma tem sede de Deus. Do que tem sede a tua alma, querido? E alma é sentimentos, pensamentos, vontades. É pessoas que têm sede na alma de tantas coisas, querem ser amadas, recebidas pelas pessoas, mas porque estão ainda com uma percepção distorcida, estão empreendendo força no lugar errado. Estão correndo para o lugar errado. Ao invés de correr para o Senhor, estão correndo para um relacionamento sem propósito. Estão correndo para o shopping, para gastar o que não tem. Estão correndo para os vícios. Estão correndo para qualquer lugar que traga uma pitadinha de um alento para a sua alma. Enquanto, na verdade, o que a alma do homem precisa é do Senhor.
Para onde que nós estamos correndo, amado? A nossa fonte é o Senhor. Ele é a fonte. Ele é o lugar de onde sai vida. Ele é o lugar onde nós podemos nos refugiar. A corça, ela se refugia dentro dessa água. O inimigo não a encontra. Sabe, amados, nós precisamos encontrar esse lugar em Deus, aonde o inimigo não nos veja. Certa feita, Jesus estava com seus discípulos, e logo em seguida ele iria para a cruz, e ele se vira para os seus discípulos e diz uma frase lá em João: aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo: olha, eu tenho um inimigo natural, que quer consumir a minha vida, mas ele não me encontra, porque eu estou escondido com o Pai. Esse lugar, amados, nós precisamos nos esconder. É uma corrente de água. É um lugar que a água não é parada. Água parada cria bicho. Água parada libera um cheiro ruim. E a corrente das águas são águas que vêm do trono de Deus e que fluem, estão constantemente fluindo, trazendo esse renovo para nós. E esta fonte, amados, tem um nome: Jesus Cristo. E eu quero meditar com os irmãos sobre isso essa manhã. 1 Coríntios capítulo 10. Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nós não vamos encontrar um lugar de refúgio, nós não vamos encontrar um lugar de segurança, nós não vamos encontrar um lugar de refrigério, nós não vamos encontrar um lugar de alento para a nossa vida, a não ser em Cristo. A Bíblia diz, e aqui Paulo está dizendo, que os filhos de Israel lá no deserto eram protegidos, guiados pela nuvem, guiados por Deus, e eles bebiam de algo espiritual que vinha de uma rocha, e a rocha é Cristo. Ele é a fonte, e dele vem todos os nutrientes que nós precisamos. Então o que nós precisamos fazer, amados? Nós precisamos, na verdade, entrar no lugar de relacionamento com Ele, através da sua palavra. Nós não vamos conseguir vencer os cansaços da nossa vida se nós não tivermos um tempo de reflexão com Deus, um tempo devocional com Ele, um tempo com a sua palavra, um tempo de meditação, um tempo parados para ouvir, ou seja, para beber dessa água. Nós estamos vivendo um tempo, um mundo onde tudo é muito rápido. Nós não conseguimos esperar 5 minutos uma água para ferver no fogão. Nós temos que botar no micro-ondas, porque em 30 segundos está pronto. Nós não conseguimos mais ficar ouvindo a palavra durante mais que 35, 40 minutos, porque com a quantidade de informações que vem à nossa mente todos os dias, rapidamente a nossa mente dispersa. Nós perdemos a nossa capacidade de concentração. E, amados, não existe caminho, não existe meio, se não sentar à frente do Mestre e ouvir as suas palavras, para que o nosso ânimo seja recobrado, para que o nosso espírito seja alimentado, para que o nosso corpo seja curado. Nós precisamos gastar tempo com Deus, tempo com a sua palavra. Nós conseguimos ficar 90 minutos na frente da televisão assistindo um jogo de futebol, mas não conseguimos ficar 10 minutos lendo a Bíblia. Não conseguimos ficar 10 minutos orando. Ah, pastor, mas eu oro 3 vezes por dia. Sim, no café, no almoço e na janta. Quando ora? Quando ora? E aqui Paulo está dizendo, amados,
que existe uma fonte espiritual que o povo bebia, que é Cristo. E relacionamento, amados, estar junto não é algo que se faça com pouco tempo, mas é um caminhar junto, é um andar junto, é um sentar, um escutar. Quanto mais tempo nós estamos com Ele, mais parecido com Ele nós ficamos. Os discípulos são um exemplo claro disso. Homens sem cultura, na sua maioria, sem estudo. Homens que vinham da pesca, de atividades primárias. Agora estão lá diante do Sinédrio, em Atos capítulo 4, e um homem se levanta e diz assim: não, esses caras aqui andaram com Jesus. Porque o jeito que eles falam é igualzinho o jeito que Jesus falava. Nós queremos a força de Deus, amado. Amém? Mas nós não queremos pagar o preço para estar com Ele. Então nós estamos vivendo uma vida cristã que ela é extremamente operacional. Eu tenho que trabalhar para Jesus mesmo. E vai trabalhando, e vai fazendo, e vai dizendo, lá na igreja tem um cara que fala, vai lá na igreja que tem o louvor, é sempre lá na igreja. É sempre lá, vai lá. E se tem um profeta que revela, então vai lá mesmo. Revelamento. Porque se tem alguém que faça alguma coisa para nós, amados, é tão bom, né? E aí aquela política que há uns anos atrás, eu não sei quanto tempo tem isso, alguém pode me ajudar, de repente a Paula, as terceirizações, é recente, né? 20 anos talvez. 20 anos. As terceirizações. Vamos terceirizando serviço aqui, serviço ali, serviço lá, até o Estado terceiriza serviço. E a gente está terceirizando na igreja também. Antigamente eu aprendi na escola dominical que tinha o crente 6 horas. 6 horas por mim, tá, irmão, que eu estou com um problema. É a terceirização da fé. Eu não preciso mais conhecer a Deus, basta que tenha um pastor que conheça, que me diga, tá bom. Por que eu tenho que conhecer a Bíblia? E amados, e hoje em dia tem Bíblia para tudo que é gosto. Fala com o irmão ali que ele te diz. Para tudo que é tipo. Até mini Bíblia. Um canivete, né? Canivetinho. Não queremos. Não, mas eu vou perder muito tempo. Mas é ruim ficar lendo. Eu vou ver os 10 mandamentos, que é a mesma coisa. Ai, Jesus, não devia ter dito isso. Oh, Deus. Não é, amado. Não é. Nada substitui a presença do Senhor. Sabe, queridos, olha só. O povo de Israel, no deserto, cometeu um grande pecado. Fizeram um bezerro de ouro, carnaval. Aí Deus chamou Moisés e disse assim: Moisés, é o seguinte, cansei desse povo, eu vou terceirizar esse negócio. Eu vou mandar um anjo na frente, vocês vão ter vitória, mas eu não vou. Vou terceirizar o meu serviço. Moisés disse assim: negativo, Senhor. Se a tua presença não estiver conosco, nós não vamos sair daqui. Mas não abra mão do seu tempo com Deus. Não abra mão de pegar todos os dias a sua Bíblia e ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Você sabia que existem lugares no mundo onde as pessoas decoram a Bíblia, livros, páginas inteiras, porque elas não podem ler a Bíblia? Valorize a palavra de Deus. E eu não estou falando de uma idolatria ao livro, eu estou falando de um entendimento que este livro, esta palavra é uma pessoa, é a rocha, é a fonte de todo recurso que nós precisamos. Deus é um Deus, sobretudo, relacional. Ele não precisa que ninguém faça o seu serviço. Não precisa. Deus pode salvar a humanidade toda num estalar de dedos. Pode ou não pode? Pode. O que Deus quer de nós, amados? Relacionamento. Entendimento que é beber dessa fonte espiritual. E à medida que nós vamos beber dessa fonte espiritual, nós vamos entendendo que o trabalhar dele não é apenas na nossa vida. Se nós estamos cansados, como que vamos levar alguém até ele?
Se nós estamos sem forças, se nós estamos de alguma forma esgotados, como vamos entender, como que nós vamos discernir, como que nós vamos perceber o sofrimento das pessoas à nossa volta? Agora, à medida que nós gastamos tempo com Deus, o Senhor vai renovando, Ele vai refrigerando, Ele vai restaurando, Ele vai trazendo alívio, Ele vai trazendo entendimento, força, alento, ânimo. E a Bíblia diz, amados, eu quero que você abra comigo em João capítulo 4. Versículo 13. Afirmou-lhes Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Ele está falando da água natural, junto com aquela mulher samaritana. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquilo que vem de Deus, pela sua palavra, pelo Senhor Jesus para nós, é suficiente. A sede é uma necessidade básica do ser humano. Estudiosos, cientistas, entendidos da área, dizem que um homem pode viver sem comer, mas não pode viver sem água. A sede, como necessidade básica, ela é totalmente suprida pelo Senhor Jesus, pela sua palavra na nossa vida. Não é uma sede que vem e vai. Ele diz claramente: aquele que beber da água que eu lhe der, que sai de mim, porque eu sou a fonte, nunca mais vai ter esta necessidade, nunca mais vai sentir este cansaço, nunca mais vai ter este esgotamento, porque não vai estar sendo alimentado por algo natural, mas vai estar sendo alimentado por algo que é meu, que é a minha palavra, que sou eu mesmo. Então, na verdade, tudo se resume em Cristo, amados. A relação que nós temos com Ele é Ele entrando para dentro de nós, através da sua palavra. Quando nós vamos beber dessa água, é Ele entrando para dentro de nós, nos fortalecendo e solucionando todas as nossas questões emocionais. Tudo aquilo que pode nos levar ao lugar de medo, tudo aquilo que pode nos levar ao lugar de desconforto, tudo aquilo que pode nos paralisar, diminuir a nossa capacidade de reação, agora através desta presença em nós, não existe mais. A Bíblia diz que em Deus nós faríamos proezas, porque nós somos alimentados por este amor, e a Bíblia diz que aquele que tem esse amor não tem medo. E diz mais: aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então o amor, quando nos aperfeiçoa, ele tira de nós o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Então, amados, nós precisamos beber desta água e nunca mais ter sede. Este é o primeiro momento. O segundo momento é uma ação dele na nossa vida. Não depende exclusivamente de nós, mas é sobretudo do Senhor. No mesmo versículo ele diz assim: pelo contrário, a água que eu lhe der, não é qualquer água, é água que vem de Jesus, é água que vem da sua palavra, se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que isso significa, queridos? Quando nós encontramos esse lugar de descanso, de refrigério, de alívio, nós somos fortalecidos e agora nos tornamos fortalecimento para aquele que tem sede. É quando nós vamos trabalhar com Ele e não para Ele. Sabe qual é a diferença entre trabalhar com Jesus e trabalhar para Jesus? Quando você trabalha para Ele, você trabalha por uma demanda e você trabalha por uma recompensa. Você faz para que Ele veja o que você está fazendo. Quando você trabalha com Ele, Ele trabalha na tua vida, através da tua vida, e toda a força empreendida é dele. Antigamente, bem antigamente mesmo, e eu estou achando que eu estou ficando velho,
Nós cantávamos um corinho, que tinha uma frase desse corinho, que dizia o seguinte: é teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Milagre, né? Sabe o que é isso, amados? Agora nós trabalhamos com Ele. Ele se faz uma fonte aonde? Na nossa vida. E essa fonte em nós agora, aonde nós estamos, vai trazer paz, descanso, alívio, saúde, vida, por onde nós andarmos. Então nós precisamos encontrar um equilíbrio entre os momentos aonde eu vou entrar naquele lugar de estresse e o lugar que eu preciso estar sempre alimentado pela palavra. Quando eu tenho tempo com Deus, quando eu me refugio no Senhor, quando eu estou nele, suprido, eu estou alimentando e eu não estou cansado. Nós cansamos quando estamos fazendo a nossa própria obra, pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa própria experiência. Agora, quando nós nos movemos nesta direção daquilo que Deus tem para nós, entendendo o nosso lugar. Sansão sabia qual era o lugar dele. Ele disse assim: Senhor, eu trouxe esse livramento porque tu me usou. Não fui eu que fiz. Foi no teu nome, foi na tua força. E agora eu vou morrer? Amados, quando nós entendemos que não é por nós, mas é apesar de nós, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pelo Senhor, nós vamos estar nesse lugar de constante refrigério. E a nossa vida, ela vai ser muito mais efetiva naquilo que Deus tem para nós. Você pode dizer amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.